Olá, gente! Desde já, uma boa semana para todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre portabilidade e INSS. O que ninguém te conta? A gente vai desvendar hoje aqui alguns segredinhos super relevantes para vocês do que a gente analisa na hora que vocês enviam aqui o extrato de consignação de vocês para analisar e verificar as possibilidades e viabilidade daquela operação. Então é importante aí que vocês saibam também e agora na prática vocês vão aprender aqui junto conosco o que é importante e o que é observado, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo aí para vocês. Vamos lá, gente. Todo local aí correspondente ou empresa que você vai realizar, em qualquer banco, existe modalidades de formalização. O que é isso, Jucimara? Modalidades de formalização? Gente, as modalidades de formalização é se você vai realizar aquele seu contrato de portabilidade, né, em formato digital, físico ou híbrido. Existem essas três modalidades. Digital é aquela comodidade, né, que você nem precisa sair de casa e você vai aí receber o link através dos SMS ou e-mail, conforme eles definirem aí com o seu correspondente. E aí você vai receber esse link, clicando nesse link, seguir todo o passo a passo, analisar todos os dados aí do seu contrato e seguir com a formalização. No final, você vai estar tirando uma selfie e confirmando que concorda ali com as informações que foram prestadas aí por vocês, tá? A física, você já sabe, é quando você se desloca aí a alguma loja, algum banco e tem que assinar a papelada lá, fazer toda a documentação lá, assinando fisicamente, presencialmente. E existe também, gente, a modalidade híbrida de formalização. É uma mistura, né, do digital com a física, que muitos bancos chamam de digital. Então, essa modalidade também já existe, é muito utilizada para quem é analfabeto. E aí, e quer fazer sua operação digital, existe aí essa operação mista, tá? Gente, já uma observação importante aqui. Nós da Credinvest só trabalhamos contratos digitais. Toda a nossa operação é digital. Então, aqui a gente só faz contratos digitais, tá? Então, infelizmente, analfabeto aí a gente não consegue atender. A gente só faz a operação 100% digital, né? Formalização 100% digital, como nós acabamos de explicar. Outro ponto importante aí é o limite de idade atendido pelos bancos, né? Gente, a maioria, cada banco tem as suas regras. Existe o roteiro operacional aí de cada banco, onde ele define as suas particularidades, tá? Geralmente, para portabilidade, na maioria dos bancos, o máximo, né, que a gente consegue aí realizar uma portabilidade de cliente é com 73 anos, tá? A maioria, outros aí, libera com um pouco mais, mas quando é contrato novo. Quando se trata de portabilidade, a faixa etária ela é reduzida, tá? E em se tratando de portabilidade, na maioria dos bancos que a gente consegue, são 73 anos, tá bom? E o limite de idade atendida aí pelo banco, ele depende do tipo de operação, como eu acabei de explicar. E no caso de portabilidade, geralmente, na maioria dos bancos, são 73 anos o máximo. Tem outros que só permitem 71, 69, 72, tá bom? Terceiro ponto aqui, regra por tipo de benefício. Cada banco, na maioria dos bancos, gente, quando se trata de benefícios, aqueles mais comuns, por tempo de aposentadoria, né? O 42, o 41, por idade, né? A pensão já tem algumas particularidadezinhas, tá? A partir de determinada idade, já existe um pouquinho mais de restrição. Já o 32 e 92, que é por invalidez,
aí as restrições já são bem maiores, porque muitos bancos eles liberam aí que você possa, né, a maioria dos bancos, fazer contrato novo, tanto de empréstimo quanto de cartão, mas portabilidade, nem todos os bancos operam com a espécie de invalidez e também, principalmente, quando se trata de BPC. Muito menos ainda. Muitos, como acabamos de falar, opera aí com contratos novos, mas nem portabilidade para esses dois, principalmente, né, quando se trata de invalidez, as restrições são maiores. Por exemplo, quando se trata de invalidez, a maioria dos bancos aceitam clientes maiores de 60 anos. Esse quase todos os bancos aceitam, mas quando é invalidez 32, 92, menor de 70 anos, de 60 anos, desculpe, aí as restrições já são bem maiores, vai olhar o tempo de benefício e vários outros requisitos. Significa que não pode fazer? Não. Significa que há uma limitação, uma restrição maior. Nada impede, claro, que você envie aqui o seu extrato, que a gente vai analisar tudo isso. Desde que, gente, você seja alfabetizado, né? A gente só faz, lembrando aqui, formalização digital, desde que esteja aí no prazo, são critérios aí que a gente analisa quando vocês enviam o extrato de consignação de vocês, e nós estamos aqui desvendando esses segredos para vocês, tá? E esses são os principais pontos que a gente analisa. Quarto ponto, tem gente que tem lá seu benefício do INSS, isso acontece muito com o BPC, mas também com quem não é BPC. Acontece de estar lá com seu benefício negativo, né? Significa que quando você está com o seu benefício negativo lá, você não pode realizar uma portabilidade, por exemplo, para tentar abater aquele negativo? Pode, gente, pode sim, mas pode desde que o seu contrato aí permita, né, esteja em taxa que permita a gente trabalhar aquele contrato. Então, existe essa possibilidade, né? Não significa que você está lá com um contrato, com sua margem lá negativa, que você não pode realizar uma portabilidade. Então, desmistificando aí, né, essa dúvida, não, você pode sim ter a possibilidade de realizar a portabilidade. Para isso, envie seu extrato que a gente vai analisar. Outro ponto, posso portar a partir de quantas parcelas pagas? Gente, como regra geral, são para fazer portabilidade a partir de 12 parcelas pagas, tá? Então, a partir da 13ª aí, a gente consegue fazer na maioria dos bancos. Porém, tem algumas particularidades também, quando se trata de bancos de rede, que são bancos de rede, aqueles contratos que você fez, né, em agência física, naqueles bancões, Bradesco, Brasil, Caixa, né, que não foi feito por correspondentes bancários. Tem bancos que permitem a portabilidade a partir de uma parcela paga, tá? E a gente consegue sim fazer. Existem também outras particularidades aí. Tem bancos que são mais flexíveis, né? Que mesmo que não tenha sido feita em aqueles bancos, né, de rede, a gente tem algumas particularidades que consegue fazer no prazo menor. Mas, como regra geral, são 12 parcelas pagas, tá? Então, se você tiver mais de 12 parcelas pagas, a probabilidade de você conseguir fazer essa operação é bem maior. Mas não significa também que se tiver menos, não é possível fazer. Envia seu extrato que a gente vai analisar. Outro ponto, portabilidade pura. O que é a portabilidade pura, gente? Portabilidade pura é quando você... Nem todos os bancos fazem portabilidade pura, tá? Que é a portabilidade pura? Você tem aquele seu contrato no banco X e você quer levar para o banco Y, mas você não quer mexer no número de parcelas pagas. Você quer continuar. Imagine que você tem um contrato lá com 84 parcelas totais e você já pagou 15 parcelas, tá? Quando você faz a portabilidade pura, você vai tentar um benefício no sentido de reduzir um pouco aquela sua parcela, se houver condições. E o prazo vai permanecer o mesmo, tá? Então, se você tinha 15 parcelas pagas, você vai continuar com aquelas 15 parcelas pagas
E só que agora nenhum outro banco com uma condição melhor, tá? Então ele não mexe no prazo, você só tem benefícios aí. Porém, não são todos os bancos que fazem portabilidade pura, tá? Existe também a portabilidade com troco. O que é essa portabilidade com troco? É a portabilidade mais o refinanciamento na portabilidade. É como se fosse um refinanciamento, né? Porque você vai receber um troco, mas aquele seu contrato estava no banco X e vai para o banco Y. A gente vai fazer o refinanciamento aí desse seu contrato para o banco destino e não no banco origem. Essa portabilidade com troco, a maioria dos bancos opera e é muito interessante, principalmente quando você está sem margem disponível, né? E você está precisando de um dinheiro. E como vocês sabem, o consignado é sempre a melhor opção. Qual a melhor opção? Você tentar trabalhar alguns dos contratos que você tem, havendo essa possibilidade, né? Então, você envia seu extrato, a gente verifica aí nos seus contratos se há a possibilidade de fazer esse aporte mais refim para que você tenha esse troco aí e atenda a sua necessidade naquele momento, seja para resolver o problema ou fazer algum investimento aí, algum desejo que você queira atender, tá bom? Um outro passo muito importante também é: posso unificar parcelas? O que é essa unificação de parcelas, gente? Isso aqui eu sempre recomendo quando vocês tiverem também até um refinanciamento, tentar unificar essas parcelas, porque tem gente aí com um monte de contrato pequenininho. E existe algo muito importante, né, ainda na portabilidade, aqui, até fora esses pontos aqui, que é a questão do saldo devedor, tá? Nem todos, a depender do saldo devedor aí do seu contrato, se for saldo devedor baixo, nem todos os bancos operam, tá? A maioria aí como regra geral, atuam aí a partir de saldo devedor de R$ 5.000, tá? A maioria dos bancos, mas tem exceções, tá? Então tem um banco só, tá? Que a gente consegue fazer a portabilidade. Você tem aí contratos que não são tão altos, pelo menos com parcelas a partir de R$ 25, a gente já consegue fazer a portabilidade desse seu contrato, a depender da taxa que ele esteja, é claro. Mas aí imagine que você tem 3 ou 4 contratos com parcelas a partir de R$ 25, por exemplo. A depender da taxa que ele esteja, a gente pode portar esses 4 contratos para aquele banco destino e naquele destino fazer a unificação dessas parcelas, ou seja, transformar aquelas 4 parcelas em apenas uma parcela, tá? Então a gente vai juntar, ao invés de você ter 4 de 25, você vai ter uma só de R$ 100, por exemplo, e ainda receber um troco. Isso é possível, a unificação de parcelas, geralmente, na maioria dos casos, quando a gente faz a portabilidade com troco, que é aporte mais refim, tá? E por último, e mais importante, Jucimar, o que é que viabiliza a operação de portabilidade? Além de todos esses critérios, principalmente aqui, isso aqui são os principais, tá, gente? Tem outros que a gente tem que avaliar aí para seguir a regra de cada banco. Mas, sobretudo, além desses aqui, o principal é a taxa do seu contrato, tá? Porque cada banco ele tem uma taxa de entrada que a gente chama. Então, imagine aí seu contrato de origem tá na taxa 1,9, por exemplo, tá? Só um exemplo. Então, tem bancos que só aceitam aí taxa a partir de 1,7 como taxa de entrada, tá? Então, se o seu contrato tiver com a taxa maior, a probabilidade de a gente conseguir, com certeza, é muito alta, tá? Mas se seu contrato atual tiver uma taxa menor, aí a gente já não vai conseguir dar entrada naquela sua portabilidade, tá? Porém, tem bancos também que a gente tem duas opções de banco, tá? Recente agora, que a gente não tem essa limitação de taxa de entrada, desde que liberem um troco mínimo aí, né? Então já sabe que é no refinanciamento mais forte.
geralmente é mais de 100 ou 200 reais aí de troco. Então, ele não tem taxa de entrada, desde que no refinanciamento da porte libere um troco mínimo aí, a gente já consegue viabilizar essa operação, entendeu? Então, esse aqui são os principais pontos que a gente analisa. Pode ser que algum desses você já saiba, né? Mas talvez nem todos. Esses são os principais pontos que a gente avalia aí na análise da viabilidade de operações de portabilidade de vocês. Espero que eu tenha esclarecido aqui todos esses pontos, revelado esses segredos para vocês. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, a gente responde todos eles. E também, se quiser, né, que a gente analise, é de grátis, analisar a viabilidade da operação de portabilidade ou qualquer outra, né, margem livre, e não só do INSS, demais convênio também, envie aí o seu extrato de consignação, que a gente faz toda a análise aí e diz para você se pode e se não pode, por que não pode, tá bom? Espero vocês, vem para a Credinvest e até mais. Tchau, tchau.